E olha, se a gente tem visto o número de novos casos de Covid aumentar a cada dia, se prepare, viu? A situação pode piorar e muito. Segundo um estudo da Secretaria de Estado de Saúde, Minas Gerais pode ter um novo pico da doença, com até 5 vezes mais registros do que em julho do ano passado, quando tivemos o primeiro pico aqui no estado. Para entender melhor como isso pode impactar a nossa região, eu converso agora com o professor de epidemiologia da Universidade Federal de Alfenas, Sinésio Inácio da Silva Júnior. Boa tarde, professor, bem-vindo. Boa tarde, Suzana. Boa tarde a quem nos assiste. Sempre um prazer. Todo nosso. Professor, já existe uma previsão de quando será esse novo pico da doença ou nós já estamos nele? Olha, Suzana, em janeiro, né, que nos precedeu, o mês de janeiro, nós batemos seguidamente recordes da chamada média móvel semanal. E se nós considerarmos, né, os casos desde o carnaval, né, só esse trecho, né, da curva, de fato, nós podemos, em uma semana, a gente vai bater o recorde que foi alcançado em termos de média de casos por semana no final de janeiro, tanto no sul de Minas quanto em Minas Gerais. E em termos de números absolutos, né, de casos, a Secretaria do Estado, infelizmente, eu acho que ela não está realmente errada. Recadinho para você, se você tem alguma dúvida, manda para a gente que ainda hoje o professor Sinésio vai estar aqui ao longo do nosso jornal para responder as suas perguntas, tá? O nosso WhatsApp aparece aí na sua tela, é só mandar para a gente. Enquanto isso, a gente segue aqui a nossa conversa com o professor. Professor, esse novo pico aí, ele pode ser pior em alguma região do estado ou não? Tudo igual? Olha, infelizmente, Suzana, como você falou, tudo igual. Nós estamos observando que aquela chamada sincronização das curvas epidêmicas, né, nos municípios e as curvas de crescimento de casos, de mortes e de internação, elas estão se generalizando. Então, quando isso acontece, mesmo sem estarmos na iminência que estamos de atingir esse novo pico de casos, isso já é extremamente grave. E isso acontecendo, né, com uma iminência de a gente alcançar esse novo recorde, será bastante preocupante. E isso, claro, que está ligado, né, à variante, né, que já está circulando com mais força em Minas, que é mais transmissível e mais resistente ao sistema imunológico. Professor, e qual o principal motivo para esse novo pico ser até 5 vezes pior do que o primeiro, hein? Olha, a curva, né, a partir da curva, da sequência do número de casos, são feitas equações com projeções e tal, que a gente sempre espera, né, que sejam frustradas, porque se as medidas são retomadas e tal, a gente pode reverter isso. Isso não é bom, aliás, lembrar, né, é uma fatalidade. Agora, o que está entrando nessas equações também é, infelizmente, justamente, o fator desta nova variante. Essa chamada variante P1, que ela é mais transmissível e ela pode escapar do sistema imunológico em metade dos casos, né, de pessoas que podem ter se reinfectado, ou mesmo algumas que foram vacinadas e ainda não desenvolveram imunidade. Considerando isso tudo, é que esses números, né, propagados pela Secretaria do Estado, eles foram informados. É uma infeliz probabilidade realmente. Professor, por enquanto é isso. Daqui a pouquinho eu volto a chamar o senhor, tá? Ok, até mais. Até mais. Agora a gente volta a falar com o professor Sinésio Inácio da Silva. Ele é professor de epidemiologia da Universidade Federal de Alfenas e tira algumas dúvidas nossas aí sobre a Covid-19. Professor, dessa vez eu queria que o senhor começasse comentando aí esse caso de Itajubá sobre o uso de medicamentos sem eficácia comprovada. Suzana, esse é um ponto muito importante, né? Que muitas vezes a gente pode realmente pensar que está ligado a insucessos aí né, conter mortes, por exemplo. As pessoas, a gente está com uma ansiedade de descobrir um remédio que no começo, né, da doença evite que esse vírus se replique muito no organismo. E aí tem se lançado mão desse tipo de tratamento. Na literatura científica, estudos de meta-análise, que são os estudos assim
top superiores em relação à evidência científica sobre a ivermectina, por exemplo, não se comprovaram, não comprovou-se que tem uma eficácia. E isso é extremamente problemático, porque existe uma toxicidade para fígado. E tem gente já assim em fila de transplante de fígado, porque abusa-se desse tipo de medicação duvidosa. Vamos então às perguntas dos nossos telespectadores, doutor. A Marlene de Pouso Alegre diz o seguinte: qualquer pessoa que tenha alguma comorbidade pode ser vacinada sem ter aval do médico dela? Olha, Marlene, as pessoas com comorbidades, elas são as mais vulneráveis, né, a terem desenvolvimento de quadros graves. Portanto, elas devem ser priorizadas na vacinação. No entanto, algumas doenças que estão ligadas ao sistema imunológico, para as quais a pessoa possa estar tomando algum medicamento que possa diminuir, né, com o controle médico, essa resposta do sistema imunológico, nesse caso é importante, é necessário que o médico dê o aval para que essa pessoa seja vacinada. Tá certo. Tem pergunta de Cabo Verde também, doutor, da Patrícia. Ela quer saber se o coronavírus fica no ar se a pessoa infectada espirrar e por quanto tempo. Ótima pergunta, Patrícia. A Covid é uma doença, e esse é o nosso drama, é uma doença de transmissão aérea. Então, quando a gente respira, a gente fala alto e espirra, então, e tosse, essas gotículas, né, num espirro, podem ir até 6 metros. Quando a gente fala mais alto, podem ir a 2 metros. Só que essas são as gotículas maiores. As menores, né, elas podem ficar em suspensão no ar por até 3 horas. Por isso que se fala a necessidade de ventilar os ambientes e ambientes abertos, né, a gente poder explorá-los para que a gente, nos contatos e mantendo o distanciamento social, evite esse contágio. Então, até 3 horas em ambiente especialmente mais fechado, as partículas menores que podem conter o vírus, que saem da nossa respiração, podem sim ficar no ar. Aloísio de Itajubá disse que sábado passado a esposa dele testou positivo para a doença, falou que eles estão em isolamento e que ela teve alta e volta a trabalhar quarta-feira. Ele também já pode voltar a trabalhar? Olha, Luísio, então houve uma positividade no sábado, ok? Eh, Se você, né, se as pessoas da família foram contaminadas, os sintomas podem ainda vir a começar. Então, o que é mais de precaução e de bom senso? Fazer também um exame, mas pelo menos ficar com esse resguardo de uma semana, um pouquinho mais, mas uma semana, para aguardar para ver se tem sintomas. Agora, fazer o teste é muito importante e realmente, né, evitar nessa dúvida o contato com outras pessoas. Quanto tempo o vírus resiste ao álcool em gel? É a pergunta do César de Varginha. César, essa é uma questão muito importante, né? Porque o álcool em gel, né, é uma das medidas mais preconizadas. E aí também o álcool em gel que mantém aquela concentração de 70% de álcool. Precisamos ver muito em relação, se preocupar muito em relação a isso. Nessa condição ideal, uma boa higienização da mão com o álcool em gel a 70%, em minutos ali, né, em segundos, a carga viral já começa a diminuir e em minutos ela está neutralizada. Agora, essa é uma pergunta muito importante, porque às vezes a gente higieniza a mão nos locais, nos comércios em que se vai, e se aquele álcool em gel ficar muito tempo ali, o álcool começa a evaporar e fica só o gel. A pergunta agora é do William, de Conceição do Ouro. Ele quer saber se quem tem diabetes pode tomar a vacina. Qual vacina? Ele fala que a mãe dele e 2 irmãos são diabéticos. Olha, a diabetes, ela é uma doença, né, das que estão mais associadas, quando se tem a doença COVID, ao maior risco de morte. Portanto, aí, e sempre, né, com a orientação do médico, para ver se não existe uma outra condição, essas pessoas têm que ser até priorizadas para a imunização. E as vacinas que estão sendo aplicadas, né, no Brasil atualmente, a Coronavac e a da AstraZeneca, né? Ambas, elas têm um grau muito bom de segurança e devem ser utilizadas.
Professor, o Ademilson de Pouso Alegre está preocupado com essa história aí do novo pico ser 5 vezes pior do que o primeiro. Ele diz o seguinte: estamos então na iminência de um colapso total da saúde aqui na região? Ademilson, não precisa nem a gente fazer muita conta, né? Você tem toda a razão. E, de novo, esses números, né, são projeções em relação ao dia, à atualidade, de como a curva se comporta. Entram nessas equações, né, a variante mais transmissível, que pode ser, vejam bem, né, até 100% mais transmissível. Então, são vários cenários, né, que os pesquisadores, as autoridades de saúde fazem. E esse é um dos piores deles. E realmente, se nós estamos vivendo essa situação, em muitos locais aí já colapsando o sistema, se a gente viver um quadro desse, é uma situação mais do que dramática, realmente. A pergunta agora é do Antônio José, de Cabo Verde, professor. Ele está preocupado com a proximidade aí das estações mais frias do ano, né? A proliferação do vírus pode ser maior? Pois é, Antônio José, essa é uma preocupação, porque com o ambiente, né, ficando mais frio, o que que acontece? As pessoas, obviamente, tendem a ficar em locais em que você fecha uma janela, diminui a ventilação, né, quer ficar mais naquele aconchego. Por esse aspecto, sem dúvida, são oportunidades em que a transmissão pode aumentar. Pelo fato de ser a temperatura menor ou maior, isso em si não influencia, né, vamos dizer assim, esse perigo do vírus, mas o que as temperaturas menores acarretam. E ficarmos muito atentos também, porque os outros vírus e doenças respiratórias próprias das estações mais frias, eles também podem estar circulando e ajudar a complicar um pouquinho a situação. Professor, a gente encerra com uma curiosidade do Fabiano, de Eloy Mendes. Ele fala o seguinte: se a contaminação da Covid se dá pela boca, nariz e olhos, por que não é recomendada a proteção para os olhos? Olha, Fabiana, isso é uma questão muito importante, né? Porque, inclusive, quem usa óculos, né, já tem quase que uma mascarazinha. E aí um alerta. A gente sai com a máscara, né, para cobrir boca e nariz, e quem usa óculos, ao voltar para casa, higienizar o óculos. Então, a entrada do vírus, né, pela mucosa própria dos olhos, ela é possível, mas ela é mais improvável do que pela mucosa da boca e nariz, porque exatamente, claro, por ali que a gente respira e ela tem uma característica, uma vascularização maior. Mas no rigor, né, é importante a gente estar preocupado com isso. Mas também, então vamos começar a usar óculos de segurança? Nem tanto. Por isso que, fundamentalmente, temos que praticar o tal do distanciamento social. Falar em tom baixo, manter uma distância de 1,5 m, pelo menos a 2, para evitar que, né, até os olhos possam realmente ser atingidos. Professor, sempre muito esclarecedor ter o senhor com a gente. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.